Eu quero convidá-los a que leiamos, mesmo assentados, 2 versículos de Gênesis 12. Versículo 1 e versículo 2, são 3 versículos, e o versículo 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vou falar hoje sobre o tema receita de uma família feliz. Eu gastei muito tempo para preparar uma receita. E coloquei a seguinte receita: o marido apaixonado, uma esposa amorosa, filhos obedientes. Fácil, não? Um esposo apaixonado, uma esposa amorosa, filhos obedientes. Poderia até ser muito simples, porque isso é bíblico. Um marido apaixonado, Adão. Quando Deus entregou a Adão a sua esposa, ele ficou apaixonado à primeira olhada. Olhou para aquela mulher bonita, muito mais bonita do que Adão. Deus caprichou naquele monumento de pessoa, e ele então expressa aquela alegria: essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Era um homem apaixonado à primeira vista, capaz de agradecer a Deus por aquilo que Deus tinha colocado como um dom, como um presente. A mulher amorosa é muito fácil de achar. Salomita dizia: eu sou do meu amado Salomão, e ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Filhos obedientes podemos encontrar na pessoa de Isaac. Isaac subia ao monte, o monte chamado Jeová Jirê, carregando lenha nas costas, sem duvidar da importância daquele ato. Ele acompanhava seu pai: filho, vamos ali. Ele ia e olhava para o fogo, para aquela tocha que seu pai carregava na mão, o cutelo que ele tinha em sua mão, a lenha que ele carregava nos seus ombros, e perguntava: pai, eu vejo o fogo, eu vejo o cutelo, eu vejo a lenha, mas onde está a ovelha? Onde está o cordeiro? E Abraão dizia: não te preocupe, Jeová Jirê. Foi colocado numa pedra para ser imolado, e mesmo assim ele não fugiu, ele obedeceu. Que maravilha! Como seria então fácil se a gente pudesse fazer e construir uma família. Adão casando com Salomita, a esposa de Salomão, né? Vamos dizer que não tinha Salomão, e tendo como filho Isaac. Fácil, muito fácil. Mas o pecado veio destruir todo esse meu projeto de família. Não é possível termos esta utopia, família sem problemas. Procurando meus livros bem antigos lá da Haste, temos um livro, Fé Bíblica e Ética Social, de Gardner. Ele diz o seguinte:
a família é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Ela se encontra em todas as sociedades conhecidas e suas raízes se aprofundam na natureza biológica do homem, mais do que em qualquer outra instituição. Ela continuou a ser instituição básica, se não a instituição básica, no sentido de que, nos primeiros e mais importantes anos da vida, exerce influência quase monopolizadora sobre crianças. Ele cita Robert Winstead. Vale a pena olhar para essa definição de família básica e tentarmos encontrar, nos dias atuais, uma descrição para muitos negativa de família. Já em 1970 e pouco, 1978, lá no seminário de São Paulo, Leontino deu uma definição, que família é um monte de gente que mora juntos, debaixo do mesmo teto e que se toleram. Não tem outro lugar, então vamos conviver. Ele diz, pastor, mas não acredito que isso seja família. Mas você pode analisar e você vai perceber que nós temos dificuldades. Nós temos exemplos de pessoas desapaixonadas. Adão, depois de ter pecado, ele olha para a sua mulher e começa a perceber defeitos em sua mulher. Conversa com Deus, uma conversa meio atravessada. Adão, o que você fez? E ele então, mais do que nunca, disse, Senhor, a mulher que tu me deste, ela comeu do fruto e eu comi também. A partir desse momento, já de desapaixonamento, se essa palavra existir, a paixão começou a desaparecer dentro do convívio do casal, e ele colocando culpa na sua parceira, naquela que é osso dos seus ossos, carne da sua carne. Ele não tem dúvida, coloca a culpa em Deus. Olha, Senhor, eu estava sozinho e o Senhor inventou esse negócio de mulher para mim. Eu estava cuidando dos animais, dando nome ao jumento, ao cabrito, à girafa, ao leão, e o Senhor me veio com uma companheira aqui. É idônea? Ela me atrapalha a minha vida. Então você começa a perceber que houve um desencantamento na vida de Adão. A mesma mulher amorosa, que era solomita, ela, num dado momento em que seu esposo saiu para fazer alguma coisa, não me lembro bem o que era, segundo em Cantares, ele volta tarde, ela tranca a porta, e ele quer entrar e ela não abre a porta. Ela não abre a porta. Depois ela arrependida, ela abre, só que ele já tinha saído. Ô pastor, mas por que ela não continuou vivendo a lua de mel? Seria tão bom, né, se fosse só mel, só coisinha doce, mas não, a vida não é isso. Nós não podemos nos enganar, haverá problemas na família, haverá desencontro nos casais. Por isso, o desamor talvez seja uma doença que tem crescido no meio familiar. Minha avó Florisbela falava muito disso. Ela dizia, eu temo pelo desamor. Nós estamos nos esquecendo. A data de nascimento, minha avó sabia o dia de nascimento de todos os filhos, de todos os netos. Porque era uma mulher apaixonada pela família. Aprendi com ela a amar os filhos, amar aos meus tios, amar as pessoas, porque ela sabia que o amor era remédio. Mas o desamor não, é uma doença que está sendo talvez pior do que a zika.
está dando aí uma coceira medonha. Você não consegue, né, ficar livre desse vírus que tem destruído as famílias. Filhos desobedientes. Talvez a realidade mais difícil. Abra sua Bíblia, por favor, mesmo. Do jeito que você está. Lá em 1 Pedro. Segunda Pedro, melhor dizendo. 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2. Capítulo 9, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia final. Especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Estes, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regaram nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto conosco, tendo olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Estes tais são como fontes sem água, como névoa impelidas por temporal. Para eles está reservada a negritude das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam por paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixando enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem atrás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado, como eles aconteceu que de certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Que problema? Que situação? Que descrição horrível dos nossos filhos, dos filhos de Adão. Que situação deprimente.
como cuidar, como sarar esta nação, como resgatar essas vidas, como trazer cura. Como trazer cura? Meus irmãos, aprendemos com a palavra de Deus que só há um remédio para toda transgressão, que é o perdão de Deus. Por isso precisamos voltar novamente às práticas das primeiras obras. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Volta às práticas das primeiras obras. Precisamos fazer o caminho inverso. Precisamos voltar novamente àquele que conhece, que sonda os nossos corações. Por isso, acreditamos que um dos remédios é o amor. Amor. Primeiramente, podemos dizer que o amor tem 3 formas distintas de ser. Ainda copiando desse livro que eu citei, que fala sobre ética. Diz que Eros, o verdadeiro Eros natural, não se limita exclusivamente à vida sexual e não diminui com o passar do impulso sexual. Antes, dirige-se à personalidade total do amado e deseja, acima de tudo, o estabelecimento de uma união permanente e significativa com o ser amado. Eu li isso e fiquei surpreso, porque até então eu achava que o Eros morreria com o tempo, mas o autor me fez refletir diferente. O amor Eros, o amor de casal, esse não morre. O amor jamais acaba. O amor Eros genuíno. Não uma paixão fugaz. Não um sentimento que é como a brisa, como o vento. Mas algo verdadeiro, profundo, que busca o interesse do outro, a alegria do outro, o prazer do outro. Por isso o amor Eros, ele é tão importante na vida do casal. Nós não podemos deixar de nos amar com esse amor necessário, com esse amor construtivo, que busca o interesse do outro, do estabelecimento de uma união permanente, significativa, como ser amado. O amor filéu é mais conhecido como amor-amizade, amor de pai com os filhos, amor entre irmãos. Mas Paulo diz que o amor seja sem hipocrisia. Então o amor verdadeiro, o amor filéu, ele é uma amizade mútua, interesses comuns, que devem ser usados para construir uma sociedade diferente. Por isso precisamos amar as pessoas. Falando lá na segunda igreja, falei para uma mãe que tinha 10 filhos. E eu disse bem para ela: eu só amo 2 filhos da senhora. E ela ficou olhando para mim. Sabe por quê? Porque eu só conheço 2. Eu não posso amar quem eu não conheço. Então, se você não se envolver socialmente com as pessoas, você só vai amar a você mesmo. Se você não se envolver com terceiros, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas tribulações, o amor filéu não terá sentido. Temos que ser achegados a amigos mais achegados que irmão. E em todo tempo ama o amigo. E na angústia se faz o irmão. Como é bom a gente viver esse amor verdadeiro. Como é importante nós analisarmos que este amor social não pode ser negligenciado. Mas pastor, o amor ágape, esse sim que é importante. Meu irmão, não é. O amor ágape, que é abnegação altruísta. Ágape,
ele permeia os demais. Eros e filia, ou filos, filéu, não são substituídos pelo ágape, antes são controlados e enriquecidos por ele, visto que permeia cada aspecto da relação total. Amor ágape, amor que vem de Deus. Adão, onde estás? Ah, Senhor, eu estou aqui com a minha esposa. O que você está fazendo? Senhor, a tua vontade. Estou te obedecendo. Meus filhos estão em plena paz, banqueteiam comigo, estão em pleno crescimento espiritual. Meus irmãos, como isso seria possível? Se você analisar na palavra de Deus, você vai encontrar homens, e aí fala vocês, maridos, que foram responsáveis por nortear a família. Conversando com um casal que estava em crise, eu disse para o marido, olha, vocês dois estão num carro em alta velocidade. Quem está no volante? E eu apontei para ele, é você. É você que está dirigindo o carro, é você que dirige a tua família, é você que é aquele que está orientando o rumo a ser dado para a sua família, para a sua esposa, para as suas filhas. Você deve estar no controle. Marido, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Então, para que nós tenhamos uma família feliz, é necessário que os pais de famílias tomem decisões. Posso citar alguns exemplos. Vamos, primeiramente, lembrar de Josué. Josué vinha de uma cultura politeísta, enoteísta, que tinha um Deus, mas acreditava em todos os deuses. E aí então vem a expressão dele, vocês podem escolher a quem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a primeira coisa que você pode fazer como homem é tomar uma decisão, a decisão de escolher ao Deus verdadeiro, de falar aos seus filhos assentados sobre a palavra de Deus. Você, como pai, você tem esse direito, você tem essa responsabilidade. Podemos encontrar outros exemplos de pessoas que tiveram uma decisão de obedecer. Parece estranho, mas Deus falou a Noé, faça uma arca, faça um navio muito grande, no meio do nada, e Noé obedeceu. Precisamos, como pais, como maridos, obedecer à voz do Espírito Santo. Ele está querendo falar ao nosso coração, e você deve obedecer, você deve escolher, você deve decidir a quem servir. O carcereiro de Filipos fez uma pergunta, o que devo fazer para que eu seja salvo? E a palavra de Paulo a esse homem atribulado é, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Mas também a mulher, como Lídia, pode deixar que o Espírito Santo abra o seu coração, é capaz de fazer então o milagre da conversão familiar. E nós mais do que nunca precisamos nos curvar diante de um Deus que conhece a nossa família, que conhece o nosso dia a dia, o nosso sofrimento, aquilo que nos falta. Mulher virtuosa, quem a achará? A mulher sábia edifica a sua casa. A tola derruba com as suas próprias mãos. Seja sábia, mulher. Ame ao teu marido, respeite ao teu marido. Como está aí no boletim, se você olhar aí atrás, a palavra dita à mulher, à esposa, é que a mulher tenha temor do Senhor, sabedoria, amor, honra, discernimento, exercício da administração do lar.
são ferramentas para termos uma família feliz. Os homens amarem a esposa como Cristo amou a igreja. Se for necessário morrer por ela. Amar a esposa acima de todas as coisas. Não acima de Deus, mas acima de todas as dificuldades que o mundo te oferece. E vós, filhos? Eu pergunto aqui, quantos aqui são filhos? Levante a mão. Amém. Todos nós somos filhos. E eu disse uma coisa lá na segunda igreja, da quinta-feira. Olha, os filhos são a herança do Senhor. Amém? Então você pertence ao Senhor. E o menininho todo feliz. Eu sou herança do Senhor, pastor. Sim, você é. E ele foi feliz para casa. Mas você também pertence ao Senhor. Ame aos seus filhos. Filhos, ame aos seus pais. Você que já tem filho, estou vendo aqui as crianças tão grandes, já tão crescidas, não é? Rapaz, faz pouco tempo que esses meninos eram de mãozinha, né? Carregando pequenininho. Não é, Grace? A gente pegava fazendo pamonha junto, tudo pequenininho, né? Oh, tempo bom, não é? Como crescem os nossos filhos. E aí minha avó dizia, filho crescido, hein? E é verdade. Oxa vida. Primeiro, minha filha casou. Então já são 2. Para quem que eu tenho que orar? Por ela e o esposo dela. Trabalho dobrado. Mas não tenham medo, meus irmãos. Se for preciso, discutir um com o outro a respeito do caminho que você precisa dar à tua casa. Seria tão bom se Adão e Eva não tivessem cometido pecado. Seria tão bom se a gente não tivesse errado na criação dos nossos filhos. E você já fez essa pergunta, onde foi que eu errei? Já ou não? Se você não fez, faça. E aí você diz, Senhor, eu errei, mas ajuda-me a corrigir o erro. Faça com que eu tenha coragem de pedir perdão à minha esposa. De reconhecer a nossa fraqueza, a nossa debilidade. E pedir perdão. Coisa mais difícil para a gente é pedir perdão, né? Mas já pedi para o meu filho. Disse, me perdoe. Me perdoe. Para minha esposa, me perdoe. Quantas vezes você esquece dessa palavrinha? Família, que Deus nos abençoe, que nós possamos acreditar que nós temos em nossas mãos bênçãos para dar para os nossos filhos. Você já agradeceu a Deus pela sua família? Já ou não? Senão você vai fazer isso agora. Deus está querendo te abençoar de tal forma que você não terá dúvidas que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Sim. Ele está dizendo aqui que vai ter uma música agora. Vamos lá? Depois eu vou estar orando por vocês. Irmãos, não tem nada melhor do que a família. Célula máter da sociedade. Mas também é o lugar onde Deus faz o milagre acontecer. Amém. Restauração, perdão, cura e graça.